Olá, você está na Reconnect, o seu portal aberto para falar sobre espiritualidade. E aí, você sabe o que é Deep Memory Process ou regressão? Descubra agora na Reconnect. Olá, seja bem-vindo. Você está na Reconnect, seu portal aberto para falarmos sobre espiritualidade para além da religião. Lembrando que se você perdeu outros programas anteriores, você pode curtir aqui no nosso canal do YouTube, que vai aparecer aqui embaixo, que é Reconnect Brasil, e o áudio desse programa no nosso podcast, na sua plataforma de streaming favorita, o Spotify ou Deezer, que é Reconnecast. Aí você escuta o áudio desse programa e dos outros programas anteriores, onde você quiser, no momento que você quiser. Aqui sempre comigo, ele, Roberto Leão. Olá, Roberto. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada, sejam bem-vindos. Eu sou um curioso, eu sou uma vaia quântica cearense com muito orgulho. Hoje nós temos aqui ela que é terapeuta de Deep Memory Process, certificada pelo International Board of Regression Therapy, formada em psicodrama e transmissão transgeracional do trauma. Olha aí, não é só isso não, tá? Tem que ler porque é muita coisa. Tem mais, tá? A nossa convidada de hoje, ela ocupa a cadeira número 24 na Academia Cearense de Literatura e Jornalismo. Ela é especialista em cura profunda e membro da Associação Brasileira de Terapia Regressiva e Hipnoterapia. Vamos conhecer hoje o outro lado dela, que é humorista, atriz de teatro, cinema e também de TV, né? Carla Karenina, muito prazer, muito bem-vinda! Muito prazer ter você aqui, muito prazer ter você aqui, que coisa prazer boa. Enorme, seja muito bem-vinda. Prazer meu também. Rapaz, quase aquela bombinha, Roberto, aquela tua bombinha de asma, pra poder falar tudo aqui. É porque a gente simplificou bastante, né? Eu fiquei cansado. Pois é, esse nome tudo em inglês, né, meu povo? Depois a gente podia fazer uma versão cearense. Uma versão cearense. Mais tem, É bom que a gente treina, é bom que a gente treina. Eu treina. já traduzi esses negócios aí tudinho, tá certo? Carla, para começar o nosso papo, atriz, terapeuta, como é que começou esse processo? O que é que veio antes? Veio junto, uma coisa se liga à outra? Como é que é a tua história dentro da terapia? Eita, tem uma pergunta mais fácil, não? Resumindo, em 30 segundos. Em 30 segundos, vamos lá. Não. Começa a rodar o cronômetro. Bom, eu acho que nascer com a alma de artista já é propício para a gente, né, desenvolver a curiosidade, a criatividade, o entendimento de si mesmo. Então, assim, eu acho que tudo começa na arte. Na minha vida, sempre tudo começou na arte, né? E o contato com a espiritualidade também. A arte, ela é essa via de transcendência, né? Do sentir mais profundo, né? Que me possibilitou realmente esse caminho até hoje, dizer, eu também sou terapeuta e me assumir como tal. Foi através da arte também. Com toda certeza. Sponville, a gente até fez um conteúdo exclusivo sobre espiritualidade. Tem o Sponville, que é um filósofo francês, que ele fala que a arte é uma forma de espiritualidade, se conectar com a espiritualidade. Não tenha dúvida. Não tem uma coisa melhor do que você entrar em contato mais profundo com você mesmo e transcender, vamos dizer assim, a esse mundo, do que uma música, do que um quadro que te hipnotiza, do que uma poesia que te... Eu já saí gritando depois de ler um poema, dentro de casa. Do Arthur Eduardo Benevides, que foi meu padrinho de poesia. Eu li um poema dele em voz alta e disse, meu Deus, o que é isso? Que amor é esse? É o divino, né? Eu acho que a gente ter o contato com a arte é ter o contato com o divino, né? Com o que é impalpável mesmo, não se explica necessariamente, né? Se sente apenas. Que não é racional, exatamente, que te mobiliza a sensibilidade mais fina, né? Você tem uma carreira muito consistente, né, Carla? Então, assim, você teve personagens de sucesso, a Meirinha. Né? A Meirinha é o carro-chefe. É o carro-chefe. Né? Né? Então, ela foi um personagem das Crônicas do Raimundo. Isso. Né? Do saudoso Chico Anísio. Né? Começou aqui na TVC. Começou um programa, aqui, né? Um talk show, Meirinha 13 horas, que era uma paródia ao Jô Soares 11h30. Então, o que o Jô tinha de inteligente, a Meirinha tinha de ignorante, né? No mais belo e profundo sentido dessa palavra, ignorante. Ingênua, né? Na verdade, pura, né? Ignorância pura, né? Ali aberta a tudo. E aí, depois daqui da TVC, fui para a escolinha do professor Raimundo, com a Meirinha, né?
Mas como é isso pra ti, essa tua carreira de TV, teatro? Você tá com uma série na Multishow, né? Isso. Muito bacana. Fazendo Os parte Ronis, dos né? Rony. Ronis. Os Rony. Os Rony. Que é Ronivaldo, Rony Cleison e Rony Wellington, né? O povo não entende. O povo não entende o que significa os Rony. Aí eu vou, né? É só com fera também, né? É só os feras. Muito bem. Falcão, Whindersson Nunes, Tirulipa, e o Vaninho, que é uma diva do teatro. São quase todos nordestinos, né? Só tem um que não é. Que é o paulista, o personagem paulista, né, que está lá na cidade grande junto com essa cambada de nordestinos. Então é uma farra, muito Mas boa. você acha que essa tua vida, TV, teatro, ela se completa com o teu lado espiritual? São complementos? Você acha que eles se unem, se fundem? Se fundem totalmente, totalmente. É como eu disse, né, a arte é essa via. Então, para mim, o humor também é sagrado. Né? Tem coisa mais sagrada do que provocar um riso em alguém. É muito difícil você provocar um riso, né? Então, para mim, isso é sincero, mágico. né? Um riso sincero, né? Uma Sincero, gargalhada sincera que vem da alma, literalmente, né? E que faz assim, por alguns segundos esquecer os problemas que você tem, né? Totalmente, né? Você entra num outro universo. Então, você conseguir fazer isso com as pessoas, eu acho que isso é um dom sagrado. Já começa por aí. Eu acho que a minha profissão é um sacro ofício, né? É um ofício sagrado. De mexer com emoções, né? Mexer com emoções. E o riso é uma delas, né? Na prática... Meirinha, desculpa. Na prática, Carla... Chama que ela vem. Vou começar a chamar. Vou dizer tudo diferente. Tá? Muito bem. Na prática, você usa técnicas que você usa atuando, sendo atriz, no seu ofício de atriz, no seu ofício de terapeuta também? Ah, sim, claro, porque é o psicodrama, né? Então, assim, eu me dei muito bem com essa técnica, o Deep Memory Process, né? Que tem o psicodrama como um dos seus pilares, justamente porque ser atriz me permite contracenar com o meu paciente, né, na clínica. Então, assim, é mais fácil para um artista entender uma história por trás da história. O que é a história por trás da história, né? Você chega se queixando de um problema que você tenha com o sono. Um exemplo aqui, né? E aí diz, que tipo de problema você tem no sono? Não consigo dormir, né? Isso desde quando? Começou desde quando? Você vai montando uma história, um roteiro, né? Ali é um roteiro. O Roger, o criador desse método, do Deep Memory Process, e o que né? é esse método também, Carla? Você explicar para ficar claro para quem está nos assistindo. Para começar do começo, exatamente, né? O Deep Memory Process, processo de memória profunda, né? Foi criado pelo Roger Wolger, psicólogo inglês, né? Que era PhD em religiões comparadas, né? Já começa por aí. Então, assim, um cara de um lastro intelectual e uma vivência. Viveu com os índios norte-americanos, viveu um tempo na África, foi para o Tibete, estudou profundamente a meditação budista e era junguiano, né, por formação. Então, ele mesmo passou a ter experiências que ele não conseguia explicar durante a meditação. E daí ele foi pesquisar junto a colegas, né, o que isso significava, porque ele tinha cenas muito fortes que apareciam para ele durante a meditação, e ele dizia pro mestre dele de meditação, né? Mestre, eu não estou conseguindo meditar. Sempre aparece uma cena que me interrompe, me perturba, e o mestre dizia para ele, é exatamente aí que você tem que... a ideia da meditação é essa, é você ter um contato profundo com o seu eu. Certamente isso é uma vida passada que está vindo para você agora e que você precisa encarar. Se ela vem nesse momento, você precisa, né, compreender o que está acontecendo. E ele foi atrás de Maurice Netterton, grande psiquiatra, e já estudava essa abordagem de terapia de outras vidas, né? E outros grandes hoje nomes da terapia regressiva mundial, né? Com quem também eu tive assim, muito prazer de fazer formações, como Hans Tendan, que é um holandês. Enfim, ele foi abrindo o leque dele, que ele era um cientista mesmo, um cara da academia, de escrever, artigos. E ele se abriu para essa possibilidade por conta de uma história pessoal.
E foi aí que ele começou a validar, através de algumas sessões que ele fez com os colegas, né, a possibilidade de você voltar a outras vidas por conta de um trauma, um bloqueio, ou um pensamento fixo que você tem, um padrão repetitivo de comportamento, né? E aí, pegar aqui o fio da meada de novo, né? Quando você vem com uma história para mim no consultório, falando do seu sono, né? Do seu mal ali naquele momento, eu vou investigar quando isso começou. Como é que você estava naquela época? Você vai criando um roteiro. O Roger dizia isso, que o bom terapeuta, ele é também um roteirista, ele é um diretor de cinema, ele é um jornalista, ele quer saber sobre... Ele é um investigador, ele né? É um curioso. Então, assim, para mim, como atriz, essa técnica foi veio como uma luva, assim, né? Na minha vontade de saber mais, dessa curiosidade e tudo. E a experiência de atriz me deu essa possibilidade na clínica de investigar. Aí vamos que a pessoa chega num ponto e diz assim, mas isso é besteira contar, porque lá na minha infância, uma vez eu fui trancado num quarto escuro pelos colegas, né? E fiquei com medo, mas isso já passou, é coisa de criança. E eu olho para a pessoa no consultório, já passou coisa de criança, e as pernas dele estão assim. Sabe aquela síndrome da perna nervosa? Não tem esse negócio? Corpo não mente, né? Aí eu digo, o corpo está contando uma outra história. Então tem uma história por trás dessa história, né? Por que ele não saiu daquele evento do medo na infância? Porque ele não teve possibilidade de correr. As pernas queriam correr, não podia, ele estava trancado. Né? Então, no Deep Memory Process, a gente não presta atenção só na história mental. Que é contada. Não é só cognitivo o método, é catártico. O que significa isso? O corpo também precisa liberar o trauma. Né? Por isso que hoje fica difícil para mim, como terapeuta hoje, né, me submeter a uma terapia que não tenha o corpo presente. Porque muitos dos nossos traumas ficam no corpo. Né? Então a gente até descobre mentalmente, né, numa hipnose, não é que eu esteja desvalidando, pelo amor de Deus. Cada pessoa tem uma via, uma forma de trabalho, né? E às vezes muitos métodos são muito eficientes. Mas eu falo por mim, né, que tive problemas físicos e fui curada através do Deep Memory Process e vejo na clínica isso acontecer de uma forma mais rápida, às vezes mais libertadora para o corpo também, né? Tem uma diferença assim entre uma regressão. Eu posso dizer que o Deep Memory Process é um tipo de regressão? É uma regressão? É um método de regressão. É um método de regressão. Existe uma diferença, ou a questão de aplicação entre o Deep Memory Process e a regressão baseada na hipnose? Sim. Existem aplicações diferentes, para perfis diferentes? Como é que você, na sua anamnese, pode falar, não, aqui tá mais indicado, só vai com hipnose? Ou não? O Deep Memory, ele pode atuar, ele pode entrar em qualquer vertente, em qualquer caso? Pode entrar em qualquer vertente. A única contraindicação do Deep Memory Process, e eu acho que até outros métodos de regressão também, só que eu não posso falar por eles, porque eu não domino, né? É o caso da pessoa ter um traço esquizofrênico, né? Ter uma história com a esquizofrenia que não é bom, né? Porque o esquizofrênico, ele vai para uma outra realidade, e ele tem dificuldade de voltar, né? Mas uma pessoa normal, que não tenha características, transtornos psíquicos graves, qualquer pessoa pode acessar o inconsciente através do Deep Memory Process, que não tem a hipnose como a ferramenta, então, né? ela tá toda hora lá. De entrada. Ela não tá distante, ela não tá sob efeito da hipnose. Como se ela alcançasse o inconsciente de forma consciente, é isso? Exatamente. A pessoa fica presente o tempo inteiro na sessão e a ideia é essa. Legal. Ela não vai para lugar nenhum, viu, gente que está ouvindo aqui o programa? Porque muita gente... É bom essa pergunta, é ótima essa pergunta, porque muita gente mistifica a regressão de memória, né? Nesse método, no Deep Memory Process, a pessoa não entra num transe, ela não fica inconsciente ao que está acontecendo, ao contrário.
Ela sabe que está conversando com o terapeuta, a única diferença é que ela vai fechar o olho e entrar em contato com o corpo e com o sentimento de forma mais profunda, né? E através dessas sensações, desses sentimentos que vêm à tona, ela acessa uma história pretérita, passada, né? E aí muita gente vem na perspectiva também de isso só pode ser coisa de outra vida. E às vezes então não trabalha também a vida passada, não é isso? Tem essa possibilidade, como o Roger, né, constatou com a própria história dele, né? E que ele inteligentemente chamou de fantasias de vidas passadas. Por que ele fez questão de usar esse termo? Que nesse livrinho dele aqui, que é o nosso grande manual, né? As várias vidas da alma, né? Ele, como ele era um junguiano, ele associa algumas das nossas histórias, né, ao inconsciente coletivo também. Né? Ele dizia, eu acho lindo isso, que ele diz que no nosso corpo de agora, nós carregamos a memória de toda a humanidade. Né? Claro que nós temos esse registro através da transmissão genética, mas também da transmissão inconsciente, né, desses traumas, né? Como é que nós, por exemplo, como é que uma criança sabe que um cão é perigoso? Como é que ele tem medo de certas coisas? É um reflexo condicionado que através das gerações nos foi transmitido e nós temos esses reflexos. Se a gente não tivesse essas memórias, a gente não teria nem sobrevivido como espécie. Né? E tem outras memórias, né, que são vamos dizer assim, da história pessoal da alma. Então, às vezes você assiste um filme e você se identifica muito, por exemplo, a história teve uma época que as pessoas tinham muitas fantasias com relação aos tsunamis, né? Não sei se vocês ouviram falar. Até aqui em Fortaleza, o pessoal dizendo que ia ter um tsunami aqui em Fortaleza. A gente queria se mudar para as montanhas. Corram para as montanhas. Que vendeu casa e foi-se embora, né? Enfim, isso está no inconsciente coletivo. Você não sente medo daquilo que você não viveu. Mas, Carla, às vezes o que a gente vive também, porque assim, a gente vive uma situação na nossa infância. A gente vai agregando coisas àquela situação, vai colocando aquele trauma, aquela situação traumática no seu subconsciente, vai represando, vai recalcando. E muitas vezes aquilo até muda. Assim, a percepção que a gente tinha daquele momento vivido, ele não exatamente é o momento que foi vivido, assim, da forma que foi vivido. Então, o que se trabalha na sua terapia não é exatamente o momento vivido, mas como aquilo representa, o que aquilo representa para a pessoa. É o que aquilo ficou. E se ela, outra pergunta, só para emendar. Desculpa. Tenha calma. Eu sou muito curioso. Guarde a outra. Porque dentro dessa tem um monte de outras coisas. Eu sou muito curioso, porque eu vou falando e vai aqui. Vindo. Mas assim, muitas vezes a pessoa está ali, tem aquela vivência, recalca aquilo, não foi exatamente como ela viveu. Mas o significante, como aquilo impacta na vida dela, que é o mais importante, ou a situação vivida é necessário que ela volte àquela situação como ela teve, como ela aconteceu, ou não? Se trabalha o significante, se trabalha o que significa, como aquilo impacta, como ela percebe. São duas instâncias do processo, né? Ela revive aquela cena para refazer a cena. Aí, essa é a ideia do psicodrama. Só complementando o que eu deixei de falar, porque eu também falo muitas vezes. Então a pessoa vem na ilusão de que isso só pode ser de outra vida. E não era da infância. Ou era de um evento da adolescência. Ou de uma gravidez que não foi boa. Né? Então, a gente não sabe onde vai dar. Mas o corpo da pessoa não mente. Ela vai para onde aquilo ficou mal resolvido. Ela teve que recalcar, reprimir para sobreviver. Ou então, por exemplo, que é o caso da infância, a criança não tem o ego elaborado ainda, ela não entende as situações racionalmente, ela só sente. Né? Então, o que pode parecer uma besteira para alguém, é uma morte simbólica para outra pessoa. Né? Meu pai sempre me bateu. Eu nem fiquei com trauma, mas no primeiro momento que ele está com raiva, ele vai descontar em alguém. Aquela raiva reprimida, né? Entendeu? Ficou, claro que ficou.
Como é que a criança... Às vezes a criança recebe a palmada e ri. Outra criança já recebe aquilo como uma traição do mundo todo. Aquela figura que deveria me proteger... Tá me batendo, na verdade. Me entender, conversar comigo, tá me agredindo. Aí existe o congelamento daquele momento. Esse termo congelamento é muito interessante. Por que a gente trabalha com o corpo? Né? Nós temos 2 atitudes básicas diante de qualquer ataque à sobrevivência. Né? Correr ou atacar. Certo? Isso é entre os vertebrados todos. Isso é instinto básico. Né? Então, quando você não corre nem ataca, você congela, você instaura o trauma no corpo. Né? Então, qualquer outra situação lá no futuro que te remeta aquilo é o gatilho. Desperta. Então, muita gente tem o síndrome do pânico desencadeada por um evento que talvez não tenha uma figura de poder que brigou, o chefe do trabalho brigou. Remete àquele momento que o pai deu um grito e a criança não soube resolver. Porque não pode resolver. Como é que uma criança vai reagir a um adulto? Né? Então, o que se faz numa sessão, no caso desse? Talvez isso, se eu não te responder totalmente, depois tu me cobra. Vamos lá para aquele momento, então, que aconteceu. Então, às vezes, não é bem assim, mas através do corpo a pessoa vai voltando para episódios, até chegar no episódio primeiro. Né? Então, quando chega naquele momento, naquela cena traumática, eu converso naquele momento com a criança que está passando. Aí eu vou comandar, né, com a minha orientação, a minha guiança ali na sessão e dizer: agora eu não quero conversar com o Bernardo adulto. Eu quero conversar com a criança de tantos anos que está sendo castigada. Criança, o que você está sentindo nesse momento que o seu pai está gritando com você? Preste atenção no seu corpinho. O que está acontecendo com o seu corpinho? Eu não estou conseguindo respirar. A pessoa sente até as sensações físicas. Sente, porque é na sensação física que você vai para a cena. A gente leva a pessoa assim, quando foi essa crise de pânico? Foi semana passada no meu trabalho. Quando o chefe me chamou numa reunião e na frente de todo mundo ele disse que eu estava errado, tarará. Preste atenção no seu corpo. Feche os olhos e vá para aquele momento. O que seu corpo sente nesse momento que o chefe disse isso? Eu estou sem poder respirar, meu coração está acelerado. Através desse sintoma físico, nós voltamos à infância. Ou aonde quer que seja. Mas a alma é sábia. O corpo também é um guia que não mente, que não tem tramóias, elaborações mentais para fugir. Então, o corpo te leva para aquele evento traumático, naquele momento. E aí, o que eu faço naquele momento com a criança? Criança, o que você teve vontade de fazer que não pôde? Gritar, chamar minha mãe, chorar, dizer: papai, eu estou decepcionado com você. Faça isso agora. Vamos na imaginação. A imaginação e a fantasia, elas são muito poderosas, né? Porque o cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. O que é real é o que eu estou sentindo. Essa é a realidade, né? A gente tá então, nós trabalhamos com almofadas. A gente sente todas as sensações físicas. No caso dessa pessoa que estava com as pernas mexendo na sessão, que eu noto que o discurso mental é um, mas o corpo é outro. O que você gostaria de ter feito nesse quarto escuro? Ter corrido, ter aberto a porta e sair correndo. Pernas. Aí eu falo com o próprio corpo da pessoa. Faça agora o que você tinha vontade de fazer, né? Perfeito. E a pessoa descongela do trauma, ela dá energia, carga da reação que ela não conseguiu ter no momento. No momento traumático, né? Isso é libertador. Então, assim, eu já fiz catarses com pacientes na clínica que foram as coisas mais lindas do mundo. O momento de nascimento, né? E as mortes simbólicas, né? Então, assim, o intuito da regressão, vou chamar de regressão para não falar Deep Memory Process, que é muito difícil. Regressão. O intuito da regressão é se autoconhecer, né? Autoconhecer. Sim. Quebrar algumas crenças limitantes. Total. E alguns traumas. Total. Né? Só para encerrar na história do refazer a história. Tanto fisicamente a gente refaz, desbloqueia aquele trauma,
como quando você volta, por exemplo, às vezes eu promovo alguns diálogos, né, com a almofada, tem alguns elementos cênicos ali que me ajudam, né, a dramatizar melhor e a ter o contato físico, né? Então eu coloco, por exemplo, a almofada no Bernardo adulto e digo: Bernardo adulto, esse aqui é o menino Bernardo que passou por aquele momento, abraça ele. Aí não tem cristão que não chore. É muito forte, muito profundo. Você abraça a sua criança simbolicamente. E agora, o que você pode dizer para esse menininho? Que ele não precisa sentir mais medo. E a pessoa vai soltando. Eu às vezes dou algumas consígnias, né? Algumas frases assim que mobilizam, e a pessoa mesmo vai soltando. Não, você é amado mesmo quando você faz coisa errada. Você também pode errar. Sabe? Então você faz as pazes com aquela criança que ficou ali. E não é de forma subjetiva, é de forma física, você chora, você abraça. Chora, sabe? Então é uma prática que mexe muito também com o físico, com as reações que você não teve na época, mas você pode ter. É a catarse, né? Catarse, para quem não sabe, essa palavra catarse nasceu no teatro grego. Né? Teatro, a arte, promove essa catarse. A catarse é liberação. A grosso modo, né? A palavra significa liberação. Já estão dizendo assim pro comercial. Vamos pro comercial. Não, vamos lá, continua. Então, mais umas 5 perguntas, dá tempo? Então, vamos lá pro comercial. O papo tá muito bom, a gente passou do tempo, mas vamos lá. O papo é bom quando é assim. Quando a gente estoura, vamos estourar. Hoje nós vamos estourar com certeza. Então fica ligado, não sai daí que a gente volta já.